Saudações a vocês que acompanham este canal. Já faz 2 anos, mas retomamos hoje o PLME, Projeto de Leitura do Manual de Epicteto, adicionando a esta série o vídeo de número 20, PLME 20, e nós cobriremos as entradas 26, 27 e 28 neste vídeo. Como sempre, nós fazemos uso da tradução de Aldo Dinucci e Alfredo Julián, tradução esta que está em domínio público, mas que também pode ser comprada em volume digital ou físico. Então procurem-na porque é muito boa. Vamos aqui, depois de 2 anos que foram bastante cheios de mudanças para mim, retomar o PLME para pelo menos finalizá-lo, para pelo menos que eu não passe por alguém que faz uma promessa e é incapaz de cumpri-la, ok? Tenho 2 recados antes de começar nossa leitura com comentários. O primeiro é que, diferentemente daquilo que eu vinha fazendo, vou mendigar like, ok? Então, se você gostou do vídeo, dê um like, dê um joinha, curta, compartilhe, para que mais pessoas recebam ou possam receber um conteúdo como este, para que, enfim, pessoas interessadas em filosofia antiga possam ter acesso àquilo que Epicteto disse e, enfim, foi recolhido por Flávio Arriano. E o meu segundo recado é que, se você quiser aprender inglês comigo, estou dando aulas particulares. Tem aqui embaixo na descrição um formulário. Preencham-no, vamos conversar primeiro por e-mail e depois por WhatsApp para, enfim, começarmos uma relação professor-aluno, ok? Se isto for do interesse de vocês. Então vamos para o PLME número 20, vamos para a entrada número 26, na tradução de Dinucci e Julián. Aprende-se o propósito da natureza a partir do que não discordamos uns dos outros. Por exemplo, quando o servo de outrem quebra um copo, tem-se prontamente à mão que isso acontece. Então, se o teu copo se quebrar, sabe que é preciso que hajas tal como quando o copo do outro ou de outro se quebra. Do mesmo modo, transfere isso também para as coisas mais importantes. Morre o filho ou a mulher de outro? Não há quem não diga, é humano. Mas quando morre o próprio filho ou a própria mulher, diz-se prontamente, ó, desafortunado que sou. É preciso que lembremos como nos sentimos quando ouvimos a mesma coisa acerca dos outros. Então aqui Epicteto vai acenar com a possibilidade de que a natureza tenha um propósito. Então, a palavra em grego é boulema, que por vezes pode ser traduzida também como vontade. Então é algo que nos coloca na posição de tentar entender se Epicteto vê na natureza um propósito inscrito nela por uma divindade, se vê na natureza um propósito imanente a ela, mas que de certa forma a estrutura, ou se vê uma vontade propriamente dita, como se a natureza fosse um organismo. Ok? Então, é necessário perguntar-se a si próprio, indagar as próprias notas de Epicteto para ver qual é a melhor opção. A tradução aqui de Old Father, no inglês, aqui na Lib, né, prefere will. Diz assim, what the will of nature is may be learned from a consideration of the points in which we do not differ from one another. Então, é basicamente a mesma coisa, mas colocando-se aqui boulema como vontade. E toda a ideia desta passagem é a seguinte. Quando nós consideramos objetivamente as coisas, todos se põem de acordo. Então, quando nós vemos que
é da natureza das coisas, para citar Lucrécio, é da natureza das coisas que aquilo que é feito de um determinado material se quebre, se rompa, dadas certas condições, e quando não há discordância entre nós que habitamos esta realidade acerca desses fatos, nós temos uma visão mais objetiva. E por meio desta visão mais objetiva é que se pode ter acesso a um propósito ou uma espécie de vontade da própria natureza. Então podemos olhar para exemplos em que nossa sensibilidade ou os nossos sentimentos não estão investidos. Então quando vemos alguém, por exemplo, batendo o carro, não é nosso carro, não conhecemos a pessoa, tudo isso é encarado de maneira natural. Bem, dadas essas condições físicas, esse tipo de coisa acontece. Ele vai dizer, quando o servo de outra pessoa, o escravo, quebra um copo, uma caneca, nós percebemos que isto é algo da própria natureza. Ninguém se revolta com isso. Então, temos uma visão objetiva dessas coisas. Agora, o que vale para a própria natureza de coisas pequenas também vale para coisas maiores, de maior monta, mais importantes, mesmo para a morte de entes queridos. A questão é como dar esse salto, né? Porque entre um copo e um ente querido há, segundo o nosso senso comum, um imenso fosso, né? Um imenso e longuíssimo fosso. Mas o fato é que a morte ocorre porque ela está inscrita na natureza das coisas. E mesmo tragédias, né, podemos nos perguntar, por que ocorrem tragédias assim, assado? Porque não há leis que impeçam que essas tragédias ocorram, diriam estoicos. Não há leis que impeçam que deslizamentos ocorram, não há leis que impeçam que grandes inundações ocorram, e por aí vai. E quando morre o filho de alguém, pessoa que nós não conhecemos, nós não estamos investidos emocionalmente nisso. E temos uma visão mais objetiva. Né? Não há quem não diga, é humano. Mas quando é alguém que nos é próximo, é um ente querido nosso, alguém que conhecemos, há toda esta questão do investimento emocional nessas relações, que se transforma em sofrimento. E aí nós vamos dizer, de acordo com Epicteto, ó desafortunado que sou, ó como eu sou triste, que terrível isto que me acontece. Okay? Como se isso não fosse acontecer com todos os outros, como se isso não acontecesse com todas as demais pessoas. Né? E aqui está a parte difícil. É preciso que lembremos como nos sentimos quando vimos a mesma coisa dos outros, né? Porque nós temos esta visão mais objetiva quando a coisa se aplica a indivíduos que nós não conhecemos. Né? Agora, esta objetividade toda aplicada à nossa própria vida é realmente algo bastante difícil. Né? Os estoicos achariam desejável, né? que a pessoa atingisse este tipo de, enfim, desprendimento. Aqui o texto em inglês diz: But we ought to remember how we feel when we hear of the same misfortune befalling others. Como nós nos sentimos quando escutamos, né, que uma desgraça semelhante se abateu sobre outra pessoa, que um infortúnio assim recaiu sobre outrem. Ok? Então esta é a lição de Epicteto. Evidentemente é algo bastante difícil de ser praticado. A entrada, ou capítulo 27, diz o seguinte: do mesmo modo que um alvo não é fixado para não ser atingido, assim também a natureza do mal não existe no cosmos. Então, de acordo com a visão estoica, não existe mal no
cosmos. O cosmos é um ente, se quisermos, é um sistema, se quisermos, é um organismo, se quisermos, que se estrutura para a produção do seu próprio bem. E aqui, se nós contrapusermos várias das entradas que lemos em Marco Aurélio com esta nota específica do Enchiridion de Epicteto, um modo de entender o que está sendo dito aqui seria mais ou menos o seguinte: o protagonista desta existência é o próprio universo. Então, ele trabalha para o seu próprio bem. Ele trabalha para criar bens para si. O que nós percebemos como males, sendo pequeníssimas partes dele, são coisas que, no cômputo geral, não são males e são percebidas como tal pelo nosso tamanho, pela nossa desimportância relativa e pela nossa insuficiência de percepção. Então, nós não conseguimos ter esta visão cósmica geral e, dessa maneira, vemos como males o que não é o mal segundo, digamos assim, esta dinâmica própria do cosmos, né? Lembrando que a palavra cosmos em grego dá a ideia de todo organizado, mas também está ligada a noções como a de cosmética. Portanto, há uma beleza nesta organização universal. Ok? Então, para Epicteto, assim como um arqueiro no seu ato de atirar flechas, né, não quer errar, e assim como um alvo foi colocado ali para ser acertado, o universo não tem o mal como algo dentro dos seus propósitos, dentro dos seus, entre aspas, desígnios. Okay? Diz a versão de Old Father: just as a mark is not set up in order to be missed, so neither does the nature of evil arise in the universe. Então, assim como não há esse interesse, digamos assim, em se colocar um alvo, uma marca, para que ela seja perdida, para que ela seja errada de propósito, não haveria esse mal no universo. E a nota que Old Father traz, recuperando algo que Simplício, um comentador aristotélico do manual, escreveu, isto quer dizer que é inconcebível que o universo devesse existir a fim de que, ou para que, algumas coisas tivessem um mau resultado. Portanto, a partir daí, nada natural é mal e nada que seja por natureza mal ou ruim pode, enfim, se manifestar, pode acontecer. Okay? Esta é a visão de Epicteto, bastante diferente de outras visões, tanto metafísicas quanto físicas. E por fim, aqui temos 28, na tradução Dinucci Julien, diz o seguinte: se alguém entregasse teu corpo a quem chegasse, tu te irritarias. E por que entregas teu pensamento a quem quer que apareça, para que, se ele te insultar, teu pensamento se inquiete e se confunda? Não te envergonhas por isso? Então aqui o pensamento, que é algo que enfim, nos habita o tempo todo mudando, né? O pensamento é comparado ao próprio corpo. Nós, evidentemente, não gostamos que nosso corpo seja maltratado, ou molestado, ou incomodado. Tá? E deveríamos ter o mesmo zelo
com nosso próprio pensamento. Então, quando permitimos que alguém nos perturbe, quando permitimos que alguém nos aflija, quando permitimos que alguém, enfim, nos aporrinhe, é algo, de acordo com Epicteto, que deve ser comparado a permitir que alguém maltrate nosso corpo. Porque o sofrimento é bastante equivalente. O sofrimento mental a que nós nos submetemos quando, entre aspas, vendemos nosso pensamento a outras pessoas, tem algo a ver com o desconforto físico que nós experimentamos. Okay? Existe uma história budista que é contada em diversas versões e que é mais ou menos assim. Né? Havia dois monges, um mais velho e outro na posição de aprendiz, que caminhavam por uma floresta até que chegaram à margem de um rio que era transpassável, havia uma val ali. E à margem desse rio havia uma moça muito bonita, né, com algumas trouxas de roupa, que pedia para ser levada para o outro lado. Ela dizia: eu não consigo ir por mim mesma. E o monge mais velho se ofereceu a carregá-la nas costas e permitir assim que ela atravessasse o rio. E assim foi feito. Né? Os três atravessaram o rio, a moça às costas do monge mais velho e o monge mais novo. E ela se despediu, agradeceu, e todos foram andando. E o monge mais novo ficou com o semblante muito carregado, com uma carranca, e por muito tempo ficou assim, sem dizer nada, sem falar, até que o monge mais velho perguntou: o que há com você? Por que você está com esta cara amarrada? Ele respondeu: é que você, pelos seus votos de monge, não deve tocar em mulher. Você é obrigado ao celibato. Então você fez uma coisa muito errada. Né? Você carregou aquela mulher e isso não deveria ter sido feito. Né? Há todo um decoro da nossa posição. E o outro monge, o monge mais velho, ficou em silêncio e depois de algum tempo disse: pois é, mas eu carreguei aquela mulher apenas pelo trajeto do rio. Você vem carregando aquela mulher desde então e já faz muitos minutos. Então, este vem carregando esta mulher no seu próprio pensamento. Então, aqui temos um ponto de contato entre estas duas tradições, né? Esta ideia de que nós permitimos com muita facilidade que os outros nos ocupem o pensamento. Hoje em dia se usa a expressão: fulano alugou um triplex na cabeça de Beltrano ou de Beltrana. Então se usa essa ideia. De fato, quando nos deixamos perturbar demais por pessoas, estamos, enfim, entre aspas, prostituindo o nosso próprio pensamento, prostituindo nossa própria interioridade. Né? Old Father dirá o seguinte: if someone handed over your body to any person who met you, you would be vexed. Você se sentiria, enfim, importunado, se sentiria incomodado, vexado. Né? But that you hand over your mind to any person that comes along, so that if he reviles you, it is disturbed and troubled, are you not ashamed of that? Você não tem vergonha de que isso aconteça? Você não tem vergonha desta invasão que você permite que suceda em muitos casos? Estas, portanto, foram as 3 entradas do Manual de Epicteto do nosso PLME 20. Repito, o que foi dito, like, compartilhe, comente. Né? E, se tiver interesse, link aqui embaixo, formulário aqui embaixo para aprender inglês comigo. Um abraço e nos vemos no próximo PLME. Tchau, tchau. Até.